Olá pessoal, quem está começando aqui, eu estou iniciando uma série de vídeos sobre direito trabalhador, direito previdenciário, dentre outras áreas do direito. Eu sou o Thiago Nunes Rodrigues, sou sócio fundador do Brito e Rodrigues Advogados Associados. Eu sou especialista em direito do trabalho e direito previdenciário com ênfase em acidente de trabalho. Então eu quero iniciar esse primeiro vídeo falando sobre 8 direitos do trabalhador que sofreu acidente de trabalho. Eu fiz uma lista aqui de 8 direitos que todo trabalhador tem que saber na hora que sofre um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional. Esses 8 direitos que eu vou falar aqui, pessoal, eu não vou conseguir fazer extensamente cada um deles. É um vídeo introdutório para que você tenha noção de que você tem esse direito. Mas depois eu quero fazer cada um desses direitos um vídeo específico e aí sim, detalhadamente, eu vou explicar para vocês o que cada um desses direitos tem na sua vida e o que gera de indenização, o que gera de direito para o trabalhador. Então, começando, pessoal, CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. Muita gente não sabe ou às vezes não tem nem ideia que a empresa deveria emitir um comunicado de acidente de trabalho quando o trabalhador sofre um acidente. Se você sofreu um acidente de trabalho ou está acometido por uma doença ocupacional, você, por exemplo, tem uma lesão por movimento repetitivo e tem uma lesão que é relacionada ao trabalho, a empresa deveria emitir a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho. Ah, doutor, mas a empresa não emitiu. O trabalhador pode emitir esse comunicado de acidente de trabalho, o que muita gente não sabe. Depois, mais para frente, como eu já falei, a gente vai detalhar cada um desses direitos. Mas saber que você sofreu um acidente de trabalho ou está acometido, está com uma doença ocupacional, a sua CAT deve ser emitida. O segundo direito aqui, pessoal, é o benefício previdenciário por incapacidade. Então, você que sofreu um acidente de trabalho, você que tem uma doença relacionada ao trabalho, você tem direito de se afastar pelo INSS. É um benefício por incapacidade temporária, também conhecido como auxílio-doença. O que muita gente não sabe é que mesmo que você tenha iniciado o seu trabalho agora, por exemplo, começou a trabalhar hoje, trabalhou um dia e sofreu um acidente de trabalho, independentemente se você tinha ou não contribuições anteriores, você tem direito a acessar esse benefício previdenciário, benefício por incapacidade temporária. Então é muito importante, muita gente às vezes perde, não acessa um benefício previdenciário por não saber que dispensa a carência. Você que sofreu um acidente de trabalho não precisa comprovar um tempo mínimo de contribuição para o INSS. Vamos para o terceiro direito, estabilidade de 12 meses. Você que sofreu um acidente de trabalho, você que tem uma doença ocupacional, você ao retornar do INSS, você tem direito a uma estabilidade de 12 meses. Você não pode ser demitido dentro desse período. Muita gente, pessoal, acaba sendo demitido dentro desse período estabilitário e aí tem direito a uma reintegração ou até mesmo uma indenização. Então, se você sofreu um acidente de trabalho, retornou do INSS, você tem uma estabilidade de no mínimo 12 meses. Vamos para o quarto direito, indenização, pessoal. Aqui eu deixei de forma genérica, dano moral, dano estético, você que teve um enfeiamento, você que tem uma cicatriz relacionada a um acidente de trabalho, você que foi acometido por uma doença ocupacional, ficou com alguma limitação, isso causa uma estranheza, causa um enfeiamento, você não tem mais a característica, entre aspas, normal, você pode ter direito a um dano estético. Também a gente tem o direito a dano material. Você que sofreu um acidente, você pode ter direito, por exemplo, a uma pensão vitalícia, ressarcimento de despesas médicas, próteses, além do dano moral, não sei se já mencionei, mas tem direito também ao dano moral. Então, se você sofreu um acidente de trabalho ou você foi acometido por uma doença ocupacional, você pode ter direito a essas indenizações. Depois, vou gravar um vídeo especificamente explicando como funciona cada um desses direitos. Dano moral, dano estético, dano material, pensão vitalícia, ressarcimento de despesas médicas, dentre outros direitos que vocês têm quando sofrem um acidente de trabalho. Vamos, pessoal, ao quinto direito, depósito do FGTS durante o afastamento. Então, o trabalhador que sofreu um acidente de trabalho ou tem uma doença ocupacional e ele se afastou para o INSS, dentro do período que ele permanecer afastado, ele tem direito ao depósito do FGTS. A empresa deve efetuar o depósito do FGTS. É muito comum os trabalhadores chegarem aqui no escritório, o trabalhador está 4, 5 anos afastado para o INSS e não tem o depósito do FGTS em dia. Isso é muito importante você verificar o seu extrato analítico. Então, uma dica que eu dou para você, se você está afastado do INSS por um acidente de trabalho, uma doença causada pelo trabalho, verifique o extrato analítico do seu FGTS para verificar se a empresa está depositando o FGTS ou não. Muito importante isso. Vamos ao benefício que hoje é um benefício muito interessante, que é o quê? O auxílio acidente. Então,
Então você que sofreu um acidente de trabalho, mas você ficou com uma sequela, passou pelo INSS muitas vezes, mas você ficou com uma sequela, você consegue desenvolver a sua atividade, mas tem uma sequela definitiva. Às vezes o trabalhador nem quer ingressar contra a empresa, entende que não é o momento de ingressar com o processo contra a empresa, a gente respeita isso, mas o direito ao auxílio acidente é um direito que o trabalhador tem frente ao INSS. Quem vai pagar essa indenização é o INSS. É um benefício muito interessante. Para você ter uma ideia, vou citar para você, se você está afastado pelo INSS, recebia, por exemplo, um benefício previdenciário por incapacidade de R$4.000, quando você dá alta e tem uma sequela definitiva, você pode ficar recebendo R$2.000, valor pago pelo INSS, e continuar trabalhando normalmente, voltar para a empresa, seguir trabalhando, ou de repente até, se você é demitido posteriormente, ter acesso a um seguro-desemprego, pode abrir uma empresa. Esse benefício ele é complementar, ele chama auxílio acidente. Eu sei que muito trabalhador está perdendo dinheiro com isso, receberam indenização com o 13º, muita gente consegue essa indenização dos últimos 5 anos, porque os trabalhadores eles dão alta do INSS, seguem trabalhando e não têm nem ideia que teriam direito a esse auxílio acidente. Então, se você sofreu um acidente de trabalho ou está acometido com uma doença relacionada ao trabalho, passou pelo INSS ou até mesmo não, mas tem uma sequela definitiva gerada pelo acidente ou pela doença, você pode ter direito ao auxílio acidente. Esse direito é muito importante. Obviamente, vou gravar um vídeo específico falando sobre isso, mas hoje a gente só está falando rapidinho aqui. Vamos ao próximo direito, pessoal, aposentadoria por incapacidade permanente. Isso aqui é muito interessante, eu vou gravar um vídeo específico falando sobre isso, é um vídeo que vai dar meia hora falando, se eu quiser falar sobre todo o assunto. Mas, rapidinho falar para vocês, preste atenção se você está aposentado, se o número do seu benefício é o B32 ou B92. Se ele é o B32, provavelmente você está recebendo menos do que você deveria estar recebendo. Quando você é aposentado, a aposentadoria é proveniente do acidente de trabalho ou do doença ocupacional, o cálculo ele é muito mais favorável. Então, se você está aposentado, está assistindo esse vídeo, vai lá e confere se é B32 ou B92. Pode ter muito dinheiro aí. E por fim, pessoal, o direito à rescisão indireta. Por quê? Porque quando você retorna no trabalho, ou até mesmo que você está trabalhando, sofreu um acidente e a empresa ela não dá meios para proteger você, não adapta a máquina que você se machucou, ela não dá condições, nunca forneceu EPI, você sofre um acidente e a empresa continua sem fornecer o EPI, você pode ter direito a uma rescisão indireta do contrato de trabalho, que nada mais é do que uma justa causa no seu empregador. Eu vou detalhar aqui, obviamente, em outro vídeo, falando especificamente sobre rescisão indireta do contrato de trabalho. Só quero deixar aqui que você pode ter direito a uma rescisão indireta do contrato de trabalho quando sofre um acidente ou é acometido por uma doença do trabalho. Então é isso, pessoal. Quero agradecer quem chegou até o fim, teve a paciência, né? Então eu vou sempre divulgar vídeos aqui sobre direito do trabalho, especificamente sobre acidente de trabalho, doença ocupacional, rescisão indireta. Vou falar sobre diversos assuntos que todo trabalhador tem que saber. Se você gostou, pode compartilhar, comentar aqui. Se você quer saber um assunto específico, doutor, eu quero saber o que é CAT. O senhor falou e não entendi direito, o senhor não falou especificamente, não explicou. Pode comentar aqui que o próximo vídeo eu vou falar, obviamente, alguma coisa relacionada a acidente de trabalho, doença ocupacional. Mas se vocês colocarem aqui, eu já nos próximos vídeos vou me programando para informar você do que você quer, o que o trabalhador está querendo. Eu quero fazer isso. Esse canal é para isso.